Olá, sexto ano. Hoje a gente vai acompanhar, o percurso 18, que trata sobre os agentes externos e internos do relevo, ok? Então vamos lá. O relevo da Terra, ele não é totalmente plano. Ele tem áreas altas, baixas, E isso é causado por alguns fenômenos que ocorrem fora da Terra e dentro da Terra, A parte interna, a gente tem, por exemplo, o movimento das placas tectônicas, que ajudam a moldar o relevo da Terra. E externamente, na parte de fora, a gente tem a chuva, o vento, e outros fenômenos da natureza que ajudam a moldar o relevo, ok? Então vamos lá. Ó. Os agentes internos ocorrem no interior da Terra, mas na superfície terrestre modifica o relevo. São exemplos o tectonismo, que é responsável pela formação de montanhas, o vulcanismo, que é responsável pela formação de vulcões, e os terremotos. Ok? Já os agentes de origem externas atuam na parte externa do nosso planeta, quer dizer, do lado de fora. E é causada pela água, dos rios e enxurradas, a ação dos oceanos, dos mares, de ventos, geleiras, dos seres vivos, incluindo os seres humanos, ok? Aqui nessa fotografia a gente tem um exemplo claro, do mar, a força do mar batendo sobre as rochas, Nesse processo, nessa troca de força, há naturalmente a quebra da rocha, ok? E vai quebrando ela em partículas menores até chegar a um grão de areia. O intemperismo, ok? Gente, essa palavra talvez muitos não tenham ouvido falar, Mas ela vai se tornar cada vez mais comum no estudo da geografia, ok? O intemperismo. O que é intemperismo? Em maneiras gerais, é tudo aquilo que quebra a rocha. Toda ação que quebra uma rocha é o intemperismo, ok? O intemperismo é um nome dado, é um nome que se dá a um conjunto de processos mecânicos, químicos, biológicos que provoca a degradação e a decomposição da rocha. Exemplo: a água bate no determinado ponto. Aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, Aquele ditado, ele descreve o intemperismo, que a água bate no mesmo ponto, ali vai furar, vai quebrar aquela área do solo, ok? Então, o intemperismo pode ser por atrito, uma pedra batendo na outra, o vento carrega um grão de areia que bate em outro grão de areia e quebram esses grãos de areia em partículas ainda menores, É o intemperismo. Biológico, quando algum ser vivo ajuda a quebrar a rocha. Exemplo, muitos de vocês já ouviram falar de raízes de plantas que quebram calçadas, Do mesmo jeito que ela pode quebrar uma calçada, uma raiz de uma planta, ela pode quebrar uma rocha, ok? Então, um ser vivo, no caso uma planta, que quebra uma rocha. Águas correntes, A principal forma de degradação do solo, do intemperismo ocorrer é por conta da água, A força da água, ok? Então a água, ela junto com a força da gravidade, Ela vai ganhando força e tudo que ela encontra pela frente, ela vai quebrar, ok? Através de atritos. Aqui a gente tem, por exemplo, a descrição de uma planície fluvial, ok? Observem aqui, as águas nascem, geralmente nos pontos mais altos, E aí ela vai encontrando com outros fluxos d'água, outros afluentes, E vai formando um rio maior até desaguar num local que é conhecido como foz, tá certo? Que é quando o rio se encontra com o oceano. Outra, outra característica importante, quando o rio, ele está numa região de planície, ele tem uma força menor, Então, ele não vai seguir reto, ele vai fazer contornos, E nesses contornos, por exemplo, nessa fotografia aqui, ó, é claramente um rio de planície, tá certo? Ele encontrou um obstáculo e ele contornou esse obstáculo, que fez uma volta.
Observe também, né, nesse caso aqui, o solo dele é sedimentar, né? Aqui provavelmente é uma região onde tem muito barro, ok? Diferente de uma área onde o rio ele vem com uma força maior. Por exemplo, no curso superior desse rio, provavelmente há muitas pedras, né, muitas rochas. Já no curso já médio e inferior, há um maior acúmulo de barro, de sedimento, de terra. Esse acúmulo é oriundo lá das nascentes, que o rio vem trazendo até aqui, em partículas menores, ok? Então vamos lá, só essa descrição aqui também é interessante. O conjunto de terra drenada por meio de um rio principal e seus afluentes e subafluentes recebe o nome de bacia fluvial ou hidrográfica. A maior bacia fluvial hidrográfica é a Bacia Amazônica, que concentra a maior parte da área da região norte do Brasil, abrangendo diversos países da América do Sul. Aqui a gente tem um exemplo de uma foz em delta. Uma foz em delta, né, é a região onde o rio se encontra com o mar, só que ele se desmembra em vários pequenos rios, formando várias pequenas ilhas, ok? Que a gente pode ver diversos rios se formando, né, e diversas ilhas. Meandros, né, que eu falei para vocês. Quando o rio ele tem muita força, ele fez um trajeto mais reto. Um rio com uma força menor, ele vai ter algumas curvas, né? Já aqui, ó, nessas áreas, são rios que têm uma força bem menor, que não consegue arrastar devido aos sedimentos, ok? A ação da água oceânica, né? A gente pode ver, né, no encontro, né, da água do mar, né, das marés, quando elas se chocam, por exemplo, com as falésias lá no Morro Branco, né? Naquele evento, além da ação humana, né, que infelizmente o homem contribui para isso, para a degradação das falésias, o mar ele também degrada a falésia, né? Devido à sua força de atrito, né, ele derruba muitas daquelas paredes das falésias. Aqui a gente tem um exemplo de uma outra falésia, né, na Bahia, ok? Que também o mar contribui para quebrar nessa parede das falésias. Então vamos lá, ó. Os agentes internos. Só fazer uma revisão bem rápida aqui, né? A Terra, né, no seu interior, ela está em forma líquida, né? E isso gera pressões que movimentam a placa superior da Terra, né, que a gente chama de crosta. Esses movimentos, né, geram o movimento das placas tectônicas, né? E nesses movimentos há ou distanciamento entre elas ou atrito entre elas, né? E isso contribui para a formação de vulcões, né? E na modelagem do relevo, ok? No mais, essa é a nossa aula. Aguarde a atividade que eu já vou estar encaminhando. Até mais.